bom que você veio à casa de Deus para nós compartilharmos um pouco mais da experiência da salvação. E nesse momento é o momento dos pedidos, dos agradecimentos. Se você tem algum pedido ou um agradecimento, vem aqui, vamos colocar na caixinha de oração para nós orarmos por ele, sabendo que Deus, Ele age, Ele atua, e Deus faz maravilhas no nosso viver também. Ele pode atender o teu pedido, por mais impossível que seja, porque para Deus nada nesse mundo é impossível, você pode ter certeza disso. Que esse teu caminhar aqui à frente possa ser abençoado, não pela oração de um pastor, mas sim pelo poder de Deus e pela graça de Deus também. Fechar aqui, caixinha. Vamos orar nesse momento? Curve sua fronte, feche seus olhos. Assentados mesmo como estamos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Lhe agradecer pela cruz e pelos milagres na nossa vida. Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos proteja a cada instante. Venha, Senhor, atender o nosso clamor, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Que possamos, Senhor, ver, sentir e vivenciar os milagres vindos do trono de Deus no nosso viver. Perdoe os nossos erros, os nossos pecados e nos coloque mais perto de Ti. Venha, Senhor, nos conduzir rumo à salvação. Abençoe a nossa vida, a nossa igreja, o nosso lar e os nossos queridos também. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje, como bem falado, vamos falar sobre o milênio bíblico e as duas ressurreições. Ok? Não é tão longo, mas é primordial esse estudo. Para nós começarmos o estudo, nós precisamos falar o que é milênio. Milênio é um período de 1000 anos. Não existe na Bíblia a palavra milênio. Sabia disso? Apesar de ser uma doutrina na maioria das igrejas cristãs, principalmente nas igrejas evangélicas. A palavra milênio, que é o período de 1000 anos, ela vem em 3 classificações ou 3 entendimentos. Existem igrejas, pessoas, teólogos, que classificam o milênio como a doutrina milênio, a teologia milênio, em 3 pontos. Primeiro, os amilenistas. Quem são os amilenistas? São aquelas pessoas que creem que esse negócio de milênio não existe. A quer dizer negação, quer dizer não, sem milênio, não existe o milênio. São os primeiros. Poucas pessoas falam sobre isso, poucos segmentos teológicos. Mas a maioria é dividido em 2. Ou melhor, a maioria é dividida em 2, mas a grande maioria está em um só. Existem os pré-milenialistas e os pós-milenialistas. O que é o pré-milenialista? O pré-milenialista, ou o pós-milenialista, vamos falar do pós primeiro, é o seguinte: existe o milênio e depois Jesus volta para buscar as pessoas. Enquanto Jesus não volta, pessoas são arrebatadas. E aí vem aquelas pessoas que creem no arrebatamento secreto, que não é uma doutrina bíblica, não existe na Bíblia isso. Tá certo? Então, existe períodos, eras.
Existem alguns, os pós-milenialistas creem o seguinte: você é bonzinho? Legal. Você cumpre a Bíblia perfeito? Legal. Você vai subir para o céu, no arrebatamento secreto. Tua salvação está garantida. E o resto do povo? O resto do povo que não é tão bonzinho, não é tão correto, não segue a Bíblia como você segue, eles ainda vão ter 1000 anos de chance para depois Jesus voltar e buscar eles. Legal isso, não é? Justo, não é? Pode ser até legal, justo não é. E Deus é um Deus de justiça. Por quê? Puxa vida, você fez tudo direitinho. Você fez tudo correto. Você abdicou de muita coisa que você queria fazer para seguir a Bíblia do jeito certo. Daí você foi para o céu. E aquele sem vergonha que não seguiu a Bíblia do jeito correto, ainda tem chance de ir para o céu depois de 1000 anos. Puxa vida, cadê a justiça de Deus? O amor de Deus, tudo bem. Mas cadê a justiça de Deus? Deus também é justo. Então esse é o período, essa é a teoria pós-milenialista. E qual que é a outra teoria? Pré-milenialista. O pré-milenialismo fala que Jesus volta e depois da volta de Jesus tem o milênio, o período de 1000 anos. Nós, adventistas, somos pré-milenialistas. Cremos que o fim do mundo está próximo, Jesus está perto de voltar. Quando Jesus voltar, começa-se o milênio, que é um período de 1000 anos, que iremos para o céu, reinar com Cristo, e depois de 1000 anos, voltaremos para a terra para vivermos a eternidade. Ok? É isso que nós cremos. Então, eu já falei o estudo bíblico de hoje inteiro, a gente pode orar e ir para casa. Tá certo? Não, tá certo até, porque eu falei direitinho, mas está errado no seguinte ponto: você não pode acreditar na palavra do homem, você tem que acreditar na Bíblia. Por isso nós vamos discorrer a Bíblia e entender um pouco mais o que é o milênio. Para nós entendermos primeiro o milênio, nós devemos entender as 2 ressurreições que existem na Bíblia. Tá certo? João 5, 28 e 29. Vamos ler. Esse é o primeiro texto que fala das 2 ressurreições. Não vos admireis isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do... Quantas ressurreições nós vemos nesse texto? Quais são os nomes das 2? A primeira, ressurreição da vida. E a segunda, ressurreição do juízo. Ok? Pelo nome, se é para você ressuscitar, qual das 2 você quer ressuscitar? Na ressurreição da vida ou na ressurreição do juízo? Óbvio, né? A ressurreição da vida parece ser uma coisa boa. A ressurreição do juízo não deve ser algo tão bom assim. Só desse texto, tua oração já é: Senhor, se um dia eu falecer, que eu possa ressuscitar na ressurreição da vida, porque da do juízo eu não quero. Ok? Existem 2 ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Vamos ler um pouquinho mais sobre isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Coríntios está lá no Novo Testamento, tá? Depois de Romanos, depois dos Evangelhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Amém? Posso ler? Diz assim: eis que vos digo um mistério. O que é o mistério que nós vimos ontem?
Mistério é algo que era encoberto e foi revelado, tá? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então tá. Aqui a gente já vê um detalhe mais de quando será a ressurreição da vida. Será quando? Na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ok? Vai acontecer algumas coisas fantásticas, tá? E isso nós podemos estudar quando formos estudar o Apocalipse, com mais detalhes, tá certo? O livro de Apocalipse tece mais detalhes sobre a volta de Jesus. Pedras de 35 quilos sendo atiradas e assim por diante, tá? Aí o que acontece? Na volta de Jesus, o maior fenômeno que vai acontecer será a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo Jesus. Ok? Quem dormiu em Cristo Jesus, quem dormiu na vida, na promessa de Cristo Jesus, ele vai ressuscitar. Ok? E nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ok? Então o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitam, depois os vivos serão transformados. Essa ideia se repete em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nós lemos uma parte dele ontem. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Acharam? Tessalonicenses, está lá no Novo Testamento, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua voz, ao Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que diz esse texto? Amplia a visão, tá certo? Quando Jesus voltar, os mortos que dormiram em Cristo ressuscitarão. Os vivos que viveram em Cristo serão transformados num abrir e fechar de olhos, e todos irão para o céu. Entende uma coisa? Que aí a gente tem que prestar atenção numa coisa. A Bíblia vem falando nesses dois textos que nós lemos, tanto de Coríntios como de Tessalonicenses, o seguinte: os mortos em Cristo, os mortos em Cristo. Quem são os mortos em Cristo? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Existe diferença de morrer em Cristo e de não morrer em Cristo? Muita. E não é a morte que revela se dormiu em Cristo ou não. Dormir em Cristo é o resultado de viver em Cristo. Então, para morrer em Cristo, você deve viver em Cristo. Pastor, mas eu amo a Cristo. Então, se eu morrer, eu vou morrer em Cristo. Você ama Cristo?
Sim? Você ama Cristo? Sim ou não? Na minha Bíblia fala o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama Cristo? Agora começa a dificuldade, né? Pastor, mas a gente é salvo pela lei ou salvo pela graça? A gente é salvo pela graça, mas continua salvo por praticar uma vida de acordo com a lei de Deus. Pastor, mas Jesus não aboliu os 10 mandamentos? Porque Jesus fala, né? Te dou um novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus aboliu ou não aboliu com esse texto? Nós vamos ver amanhã. Cenas do próximo capítulo. Esse texto te dou um novo mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Acabou. Agora nós vivemos na dispensação do amor. Não é assim que todo mundo prega? É ou não é? É assim que todo mundo prega. Então, meu irmão, eu posso pegar a tua carteira, posso pegar teu carro, as pessoas podem sair adulterando por aí, porque o mandamento foi abolido. Porque é amor. É assim? Vamos ver, amanhã a gente vai ver sobre isso, tá? Deixa eu voltar para o assunto de hoje. Então você tem que viver uma vida de acordo com o que Cristo pede, para naquele dia, caso você morra, você ressuscitar em Cristo. Ou você tem que viver uma vida de acordo com o que Cristo pede, para naquele dia você ser transformado num abrir e fechar de olhos. Tá certo? Você será transformado no abrir e fechar de olhos ou ressuscitará perfeito. Até aí tudo bem? Vamos para frente então. Então, quando Jesus voltar, nós teremos 4 grupos de pessoas. Quando Jesus voltar, teremos 4 grupos de pessoas. Quais são esses 4 grupos? Os vivos salvos, os vivos perdidos, os mortos perdidos e os mortos salvos. Jesus voltando se reduzirá para 3 grupos. Os ímpios vivos, os ímpios mortos e os salvos vivos. E os salvos mortos, pastor, onde vão estar? Ressuscitando, todo mundo vivo. Porque naquele minuto não vai mais existir morte para os salvos. Jesus venceu a morte. Amém? Isso que é bonito. Então, na volta de Jesus, os 4 grupos que nós temos hoje, e pertinho da volta de Jesus, se reduzirá a 3. Os vivos salvos, os mortos perdidos e os mortos e os vivos perdidos também. Tá certo? Imagine que bonito ver o seu ente querido naquele dia. A mãe que perdeu o filho recém-nascido, com pouco tempo de idade, recebeu o filho de novo nos braços. Não é verdade? Deve ser a coisa mais linda do mundo. Quantos velórios, como pastor, a gente faz de caixão branco. E quanta esperança tem nessas mães e nesses pais de encontrar o filho de novo quando Jesus voltar. Bem, então o que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus voltar? O que vai acontecer com eles? Vamos ver. 2 Tessalonicenses 2:8.
E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, os ímpios vivos vão morrer. Eles não vão aguentar a glória de Deus. Tá certo? O que diz mais? Olha só, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Quando todo mundo dizer que está tudo bem, tudo jóia, que a gente se recuperou da crise, se recuperou da pandemia, se recuperou de tudo, está perto da volta de Jesus. Tá certo? E aí o que acontece? Apocalipse 6, 14 a 17, esse a gente vai ler. Abre Apocalipse, capítulo 6, versículo 14 a 17. O que diz lá? Posso ler? Apocalipse capítulo 6, versículos 14 a 17. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e todo livre se esconderam na caverna e nos penhascos e dos montes. E disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sobreviver? O que vai acontecer com os ímpios vivos? Eles vão se esconder, vão tentar não ver a glória de Deus, mas não vai ter jeito. Então eles vão falar o seguinte: cai sobre nós, montes e rochedos, prédios, se implodam sobre nós, cai sobre nós os prédios, as montanhas, as pontes, viadutos, porque a gente não aguenta a glória de Deus, porque aquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, que é Jesus está voltando, a gente não aguenta de tanta santidade, porque nós vivemos uma vida de pecaminosidade. Triste isso, né? A volta de Jesus, que é para ser um momento de maior alegria, é agora um momento de morte, de destruição, porque eles não viveram a vida para receber Jesus em glória e majestade. Tá certo? Olha o que diz as palavras de Jesus profeticamente, Mateus 24. E como aconteceu nos dias de Noé, e veio o dilúvio e consumiu a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai consumir a todos, não com água, mas com fogo. Não com água, mas com fogo. E aqui a gente entende uma coisa: assim como nos dias de Noé, que a humanidade estava pervertida, que a humanidade estava acabada, arruinada, que as pessoas eram mais amigas do prazer do que amigas de Deus, está acontecendo hoje. Por que você acha que Deus destruiu com o dilúvio a humanidade, os antediluvianos? Porque eles eram bonzinhos? A perversidade estava tanta que Deus não estava aguentando. E hoje, como que está? Difícil, né? Terrível, terrível, terrível. Então, nós estamos perto da volta de Jesus. E então, olha só o que vai acontecer com aqueles ímpios mortos que não cumpriram a palavra de Deus. Jeremias 25, 33. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra.
não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como que? Esterco sobre a superfície da terra. Uau! Pesado, né? Ou você escolhe, hoje, ir para o céu e ser príncipe ou princesa nas cortes angelicais, ou esterco. Fácil ou difícil tomar essa decisão? É fácil você escolher ir para o céu ou virar esterco? Do jeito que a gente está falando agora, é moleza, né? E por que eu e você ficar patinando até dizer chega nessa decisão? Não é verdade? Aí tem gente que fala assim para mim: ah, pastor, minha decisão vai ser tomada quando Deus me revelar o querer dele para a minha vida. Caramba, para que serve a Bíblia? Queima a tua Bíblia então, que é a maior revelação do que a palavra de Deus. Deus já revelou tudo para você. Deus não vai trazer um anjo para você para falar: olha, meu filho, minha filha, esse caminho é o correto. Está escrito aqui. É falta de vergonha na cara de estudar corretamente a Bíblia, para tomar uma decisão correta. Falei alguma coisa errado? Se eu falei alguma coisa que te ofendeu, desculpa, mas a verdade de vez em quando dói. E é melhor uma pitada de verdade amarga do que uma tonelada de mentira doce. Não é verdade? E muito doce dá diabetes. Não pode. Não é verdade? A gente tem que pensar nisso. Qual que é a tua decisão? Jesus, ele volta. Aqueles que seguiram a palavra de Deus do jeito certo, não do jeito que a tua igreja fala, ou que a minha igreja fala, do jeito que a Bíblia fala, eles vão para o céu. Aqueles que não seguiram a palavra de Deus certamente, virarão esterco na volta de Jesus. O que você tem que fazer? Eu vou pedir para Deus me revelar. A Bíblia não vale nada para você? Deus já revelou, está aqui. Você precisa obedecer a palavra de Deus, 100%, para ir para o céu. Tá certo? Vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Jesus volta. Quando Jesus volta, tem 4 classes de pessoas: salvos mortos, salvos vivos, ímpios mortos, ímpios vivos. Se reduz a 3: salvos vivos, ímpios mortos e ímpios vivos. Na volta de Jesus, é a ressurreição da vida. Na volta de Jesus, existe a ressurreição da vida. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão na volta de Jesus. Aqueles que morreram ímpios, que morreram perdidos, o que acontece? Continuarão mortos, porque eles vão participar da ressurreição do juízo. Jesus volta, os salvos ressuscitam e os salvos são transformados no abrir e fechar de olhos. Jesus volta, os ímpios mortos continuam mortos. E os ímpios vivos, o que acontece? Virarão esterco. Morrem. Os salvos vivos, o que vai acontecer com eles na volta de Jesus? Apocalipse 26. Não é 26, é capítulo 20, versículo 6. Tá bom? O que diz? Vamos ler todo mundo em voz alta? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os... É esse texto que tira-se a palavra milênio.
1000 anos. Tá certo? Então, o que acontecerá com os salvos vivos? Você vai dar a mão para o teu anjinho e vocês vão subir para o céu. E lá no céu, Jesus estará esperando vocês, na Nova Jerusalém. Vocês não, a gente. Tá bom? Eu também quero estar lá. Nós estaremos subindo para o céu e estaremos com Cristo durante os 1000 anos. O que nós faremos durante os 1000 anos? Sentaremos numa nuvem fofinha, com uma harpa na mão, e ficaremos dedilhando durante 1000 anos a harpa. Amém? Amém nada, gente, para com isso. Coisa da depressão só de falar num negócio desse. Vocês já perceberam que eu sou meio agitadinho, né? Perceberam que eu sou meio agitadinho. Imagine o meu coração, 1000 anos sentado numa nuvem dedilhando harpa, com asinha. Eu infarto nos primeiros 6 meses. E a gente não morre. Imagina só que decepção seria o céu ser isso. Lá no céu nós vamos fazer muita coisa. Tem uma escritora adventista chamada Ellen White. Ela fala que nós visitaremos os mundos não caídos, que nós passaremos a eternidade inteira estudando. Amém? Tem gente que não gostou. Não vai para o céu. Tem que gostar de estudar. Seremos transformados. Imagina você falar assim: eu quero estudar a célula de uma planta, os retículo endoplasmático rugoso de uma planta, de uma célula eucarionte. Olha só que... Lá no céu vai ter microscópio? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a folhinha que você quer estudar e você vai aproximar a visão, tanto que tua visão será microscópica. Eu acho. Você vai querer visitar um país na galáxia tal, que é um mundo não caído. Vocês já assistiram Star Trek, Jornada nas Estrelas? Lembra quando que eles faziam teletransporte, sair daqui e ir para ali? Eu acho que a gente vai fazer isso através de buracos de minhoca. Tá certo? Da teoria das cordas que hoje nunca ninguém conseguiu colocar em prática. Mas a gente vai conseguir. E a gente vai daqui para ali assim, ó. Ou voando igual o Superman. Por aí. Eu acho que é isso. Se você não concorda, azar o teu. Deixa eu sonhar um pouco também. Vai ser o céu. Mas lá, Ellen White fala que nós passaremos estudando uma coisa. Pela eternidade. Tentando entender o amor de Deus. E ela fala o seguinte: e nunca chegaremos no final. De tão grande esse amor. E a gente vai fazer uma outra coisa. Olha só, seremos sacerdotes de Deus no milênio. E o que acontecerá com o diabo durante os 1000 anos? O que vai acontecer com ele? Olha só o que vai acontecer. Lê comigo aqui. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos. E pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Apocalipse 20, versículo de 1 a 3. O que vai acontecer com o diabo no milênio? Ele será preso. Ele não vai receber uma corrente física. É uma prisão circunstancial. Até o diabo tem que obedecer a Deus. Sabia disso? Até o diabo tem que obedecer a Deus.
E o diabo, Deus vai dar uma ordem: Satanás, você não sairá do planeta Terra. Você ficará preso. Preso por quê? Qual que é o trabalho de Satanás? Tentar você, fazer você pecar. Vai ter ser humano vivo para Satanás fazer isso? Não, então ele vai estar amarrado, preso, aprisionado. Ele vai estar sozinho aqui. Mas no final dos 1000 anos, ele vai ser solto. Os salvos estarão aonde? E aqui na terra, quem vai estar? Satanás. Tá certo? A terra vai estar desolada, assolada e vazia. Nós não vamos ler esse texto, tá certo? Que o tempo já está indo, eu estou falando mais do que o homem da cobra, tá certo? Então a terra vai estar assolada e vazia com Satanás. E o que você e eu faremos durante o milênio? Tocaremos harpa? Não. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Acompanha comigo, vamos ler todo mundo junto? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que nós faremos no céu? Julgaremos. Pastor, mas eu não entendi uma coisa. Você não entendeu o quê? Eu sei que você não entendeu. A primeira coisa que eu também não entendi. Se Jesus, para voltar, precisa julgar quem está salvo e quem está perdido, no céu, nós, os salvos, iremos julgar de novo. Então esse julgamento de Jesus não vale? Não. É isso que o texto está falando. Tá certo? Nós devemos prestar muita atenção. Olha esse texto que complementa a ideia. 1 Coríntios 6, de 1 a 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Pastor, agora piorou. Mas essa palavrinha esclarece tudo. Comprovação. Juízo de comprovação. Existem 3 tipos, ou 3 fases do juízo. Vamos colocar aqui, numa forma um pouco mais judicial para a gente entender. O juízo o juízo de execução, que é o que está ocorrendo agora. Tá certo? Até a volta de Jesus. Tá certo? Investigativo, isso mesmo. Eu falei errado. O juízo de investigação que está ocorrendo até a volta de Jesus. Tá certo? Que é o quê? É o momento em que Jesus está julgando. Você está salvo ou você está perdido. Tá? Existe o juízo de comprovação que ocorrerá no milênio. O que é essa comprovação? Tá certo? É o momento em que eu e você falaremos o seguinte: puxa vida, o fulano de tal não está no céu. E ele era tão bom cristão, o que aconteceu? Aí você vai lá no céu, entra no sistema, no banco de dados celeste, e puxa a capivara do cidadão. Naquele tempo, João fala de livros. Eu sou mais moderno, eu falo em banco de dados, tá certo? A gente não sabe o que é, mas tem lá um arquivo. Que arquivo é esse? Se é papel, se é digital, se é alguma coisa, mas tem esse arquivo. Puxa a capivara do cidadão e vê que ele foi um bom cristão, mas ele tinha pecados não confessados, pecados acariciados, e isso impediu ele de estar no céu. E aí você fala, puxa vida, e eu pensava que Jesus tinha errado. Jesus não errou não, Jesus fez certinho. Eu vou assinar embaixo como testemunha de que o julgamento de Jesus foi correto. É isso que a gente vai fazer no milênio. Imagina só
Estevão vendo Paulo no céu. Paulo ajudou a apedrejar Estevão, gente. Imagina só o que aconteceu. Imagina lá no céu. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Você me ajudou a apedrejar, teu coração é de pedra. Aí Estevão vai lá, entra no banco de dados e vê quem foi Paulo. E que o apedrejamento de Estevão ajudou para a conversão de Paulo também. Com certeza. Imagina só a alegria de Estevão ver que o algoz dele foi o salvador de milhões. Porque até hoje muita gente se converte através das escritas paulinas. Imagina que surpresa. Aí Estevão vai lá na capivara de Paulo e fala assim: eu vou assinar embaixo porque Deus foi justo. Ele até contribuiu com a minha morte, mas ele depois se arrependeu, se converteu, e olha que tremendo homem foi, e assina lá Estevão no julgamento de Jesus, testemunhando que Jesus fez o correto. E depois do milênio acontecerá outra coisa que a gente precisa correr, tá? E o que acontecerá no término do milênio? Eu vou recapitular daqui a pouquinho tudo com você. Tem um diagrama aqui para a gente entender, tá? De uns slides para frente. O milênio termina. Os santos estão no céu. A terra está só com o diabo. E aí, o que acontece? O que acontece com os ímpios mortos? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. O restante dos mortos, por que o restante? Quem restou morto? Os ímpios, porque os salvos estão tudo no céu, vivinho. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Lembra da prisão circunstancial de Satanás? E lembra que Satanás devia ser solto um pouquinho antes do milênio se completar? É isso que vai acontecer. Olha só. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número destas é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Apocalipse 20, de 7 a 8. Então, o que vai acontecer? O milênio termina. Os ímpios ressuscitam. Ainda ímpios, ainda pecadores. Satanás é liberto da prisão circunstancial e começa a tentar os ímpios. Qual é a tentação dos ímpios? Uma batalha. A última batalha. A última batalha contra o povo de Deus. Por quê? No final do milênio, aos ímpios ressuscitarem, Satanás será solto, e sendo solto, a nova Jerusalém vem para a terra. Apocalipse 21, 2. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para seu esposo. A nova Jerusalém vem. E ela paira sobre a terra. Ela não cola na terra, ela fica pairando sobre a terra. E Satanás, com aquela multidão, investe contra a Nova Jerusalém para tomar a Nova Jerusalém. Quem está lá dentro? Deus e os salvos. Tudo com pedrinha de carvão para jogar nos ímpios, assim, né? É assim? Para pegar fogo mais rápido? Não. Eles estão lá também pranteando. Porque lá vai ter gente querida sua. Não é verdade? Pode ser. E vai ter gente querida sua, vai ter amigo, parente, que não aceitou Jesus, ou fingiu que aceitou e viveu uma vida de 2 caras. Infelizmente. E os salvos estarão lá dentro também, mas vai precisar acontecer isso daí, tá certo? Deixa eu passar isso daqui. Isso aqui depois, se você quiser, eu posso te dar isso aí. E olha só o que vai acontecer.
Apocalipse 20, 14 e 15. E então a morte e o inferno, Hades, que quer dizer sepultura, foram lançados para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Quem é lançado para dentro do lago de fogo? Tem uma característica só aí: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida. O que eu preciso fazer para meu nome estar no livro da vida? Cenas do próximo capítulo. Tá certo? Nós vamos ver isso semana que vem. O que eu preciso fazer para estar com o meu nome no livro da vida? Daí o fogo vem e a terra é purificada, ok? E aí quem estará dentro do lago de fogo e enxofre? Quem? Tem outra listinha, Apocalipse 21, 8, está aí na tua Bíblia. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será onde, gente? Lê comigo esse restinho. Será listinha boa, né? Vamos por partes, que eu gosto desse texto, porque classifica muito bem quem estará dentro do lago de fogo e enxofre. Medrosos. Quem tem medo não vai para o céu. Então não pode ter medo. Pastor, mas eu tenho fobia de barata. É esse medo que a Bíblia está falando? Não. É medo de pregar o Evangelho. Medroso de levar a verdade. Medroso de viver a verdade. Você guarda o mandamento, custe o que custar. Eu sou corajoso para isso. Eu sou corajoso para aceitar tudo de Deus na minha vida. Não importa a família, não importa o emprego, não importa nada. Eu tenho coragem que Deus estará comigo. Se você é medroso, você não cumpre isso, você está no lago de fogo e enxofre. Incrédulos, ateu. Aqueles que não creem em Deus. Incrédulos não vão para o céu. E seria muito chato, né? O céu para um incrédulo. Porque tudo veio de Deus e ele não acredita em Deus. O que mais? Abomináveis. Vamos pular. Homicidas. Aquele que mata. Mata com tiro, mata com pau, mata com palavra. Mata a chance da pessoa viver o Evangelho. Tem muito disso. Isso se chama um evangelho social. É importante. Adúlteros, precisa explicar, né? Aqueles que pulam a cerca. Ou dentro do casamento, ou fora do casamento, ou antes ou no namoro, ou dentro do casamento, não interessa, adúltero. Certo? Tem gente que adultera também, não é só marido e mulher. Adulterar ideologia bíblica. Adulterar a Bíblia é também adultério. Prostituir a palavra de Deus é adultério também. Feiticeiros, aqui é toda a linha que trabalha com feitiçaria. Tá certo? Que hoje é conhecido mais como uma vertente espírita ou religiões de matriz africana. Tá certo? Só um adendo para pegar fogo.
Você sabe quem foi o campeão do carnaval desse ano? Eu esqueci o nome da escola de samba que foi campeã, mas eu não esqueci o enredo dele. Eles adoraram Exu. Sabe quem é o Exu? Exu é o deus mau do candomblé. Não preciso falar mais nada, né? E foi a primeira vez que essa escola foi campeã na história toda do carnaval, quando eles resolveram fazer o quê? Uma adoração a Exu. Difícil, né? Hã? É o Deus do carnaval. Feiticeiros. Idólatras. Quem são idólatras? É aqueles que adoram santos. Tá certo? Que adoram imagens de escultura. Está na Bíblia, isso é idolatria. Os mentirosos, aqueles que pregam falsidade, incluindo no púlpito. Vai estar cheio de pastor, né? Vai estar cheio de pastor lá. Agora eu queria abomináveis. Quem são os abomináveis? Existem duas abominações bíblicas que Deus fala, isso é abominação para mim. Duas. A primeira é idolatria. Idolatria está aqui embaixo, não é? Qual que é a segunda? Alguém sabe? Perfeito, irmão. Homossexualismo. Perversão sexual. Isso aqui é abominável. Parabéns, irmão. É isso mesmo. É abominação. Esses também não vão para o céu. Pastor, eu me encaixo num desses. Hoje, você pode se encaixar num desses. E ainda existe chance de salvação. Jesus te ama do jeito que você está. Venha para Deus do jeito que você é. Jesus ama o medroso, o incrédulo, o homicida, o abominável, o adúltero, o feiticeiro, o idólatra. Ele não concorda com o teu pecado, mas te ama do jeito que você é. Te ama tanto que Ele não permite você ficar desse jeito. Ele quer te melhorar, de acordo com a imagem dEle. Para todos esses, só aqueles que não aceitarem a graça de Deus estarão no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Quem entrará no céu? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas cidades da porta. O que é lavar a veste no sangue do Cordeiro? Veste em profecia é caráter. Sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus. É o teu caráter ser purificado no sangue de Jesus. Só assim você vai poder ir para o céu. Tá certo? Então vamos lá. Vamos entender agora, eu vou resumir a palestra de hoje nesse diagrama aqui. Tá certo? Se você tem a Bíblia igual a minha, você tem esse diagraminha preto e branco atrás da Bíblia. Tá bom? Nas últimas páginas da Bíblia. Eu acho que tem. Se não tiver, é para ter, viu, gente? Deixa eu ver aqui se tem. 7 igrejas, dom de profecia. Hã? R$12,95? Isso mesmo. Não está igual, mas é esse diagrama. Diagrama é 12,94, 12,95, tá? É aquele eventos finais. Quem tem a Bíblia igual a minha, essa daqui, está na página 12,94, 12,95, o segmento. Vamos lá. Estamos nos dias finais, hoje. Jesus, ele volta. Quando Jesus volta, existe a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Na volta de Jesus, os justos ressuscitam,
os ímpios, os salvos vivos sobem para o céu, morrem-se os ímpios, Satanás fica prisioneiro na volta de Jesus, e a terra fica isolada, desolada. Aí começa-se o milênio. No milênio acontecem algumas coisas. Primeiro, os justos estão no céu, os ímpios permanecem mortos na terra, e Satanás continua preso, e a terra fica em descanso por 1000 anos. Quando terminam 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição. Ao ocorrer a segunda ressurreição, Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, existe um julgamento final e existe a destruição final. A nova terra, Jerusalém, vem aqui para a terra, e a terra, o planeta Terra, vira o centro do universo. E aí começa-se a eternidade. Você já parou para pensar que você pode ser eterno? Você já parou para pensar que você pode ser imortal e viver feliz mesmo, para sempre? Basta você escolher hoje Jesus. Você já pensou viver para sempre, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem enfermidade, sem boleto, boa parte, né? Sem nada, só felicidade plena, e com Deus ao seu lado? Essa é a eternidade que Deus está preparando para você. Onde você quer passar um milênio? Aqui ou aqui? A escolha hoje está na palma da sua mão. A decisão é sua nesse instante. Para viver no céu, é simples. Viva de acordo como Deus viveu. Faça o que Deus fez, acredite no que Deus acredita, e você vai para o céu. Dá trabalho, mas é isso. Confie em Deus, e Deus fará de você um filho, uma filha, um sacerdote, uma sacerdotisa da graça eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Amanhã, os 10 mandamentos e um mandamento que foi abolido. Eu vou falar amanhã sobre isso. Tá certo? Que mandamento foi abolido? Vou falar amanhã para você. Tá bom? Vamos colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. E amanhã é um dia cansativo, mas eu tenho certeza que você precisa vir aqui para escutar, porque é uma das principais palestras que nós teremos. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, que nós possamos estar na eternidade no céu, que no milênio nós possamos viver com o Senhor, e que na tua volta o Senhor nos pegue na nossa mão e nos conduza para as mansões celestiais. Abençoe a nós, a nossa família e o teu povo, Senhor, espalhado no mundo inteiro. Cuida de nós a cada instante, proteja-nos e guarda-nos, e nos traga aqui amanhã para entendermos a lei do amor e o dia do amor. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.